Quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, nós sabemos aí que os assuntos não acabam. Cada dia uma coisa diferente, uma coisa nova. Temos escândalos, temos os movimentos políticos e temos as justificativas jurídicas. E eu digo isto porque, a meu ver, engana-se quem pensa que o ministro Moraes mandou Jair Bolsonaro para casa para tentar amordaçá-lo, colocando uma série de restrições contra a comunicação do nosso presidente, principalmente nesse ano eleitoral. Não é nada disto. Até porque, se ele quisesse simplesmente fazer sofrer o nosso presidente, ele esperaria a próxima sexta-feira, que é o dia onde os médicos estão dizendo que Jair Bolsonaro poderá deixar o hospital, e ele retornaria para a Papudinha, e lá continuaria com a, digamos, farta desculpa de que ele sarou. Tanto é que o hospital o liberou para ir embora. E ele continuaria na Papudinha, né? E as restrições seriam as mesmas. Quando alguém pedisse para visitar o Jair Bolsonaro, para tratar de alguma articulação política, bastaria ele dizer não. Então, essa conversa de que ele foi para sua residência cheio de restrições, como de fato aconteceu, não justifica essa ideia de que é para calar o presidente em suas articulações políticas. Ora, por que é fácil afirmar isto? Em primeiro lugar, mesmo que o nosso presidente, amordaçado, né, ele vai poder orientar a base bolsonarista através do próprio filho Flávio, do filho Carlos e de sua esposa, a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro. Simples assim, né? Então, ele não vai ter como impedir articulações que o nosso presidente dará por tabela. Cada vez que Flávio fosse visitá-lo, todo dia conversando com a Michele, né? E dando as diretrizes. Procure tal pessoa, fale com fulano, fale com ciclano, né? Isso é muito fácil de entender. O Flávio Bolsonaro, porque já tem feito esse papel de forma exemplar. Prova disto, o crescimento no percentual de aceitação dele como um candidato à presidência da República. Ele está sabendo conversar com todos os setores, com o sistema financeiro, com o Centrão. Sim, porque se faz necessário essas articulações, senão não tem apoio em diversas regiões do país, tá? Com igrejas. Então, Flávio está indo muito bem nesse aspecto, tá? A Michele, por suas vezes, porque vai usar o PL Mulher para atrair votos femininos e votos evangélicos, o que é fundamental, já que o eleitorado feminino é maior que o masculino. Isso é fundamental. E o Carlos vai continuar trabalhando na campanha digital de Flávio Bolsonaro. Então, não há como o nosso presidente Jair Bolsonaro ficar impedido de trabalhar nesse ano eleitoral, mesmo dentro de casa. Outro motivo que não justificaria, né, essa medida que estão dizendo que o Moraes mandou ele para casa para calar Bolsonaro, nada disso. Outro motivo é que o ministro Moraes, por mais que não queira demonstrar, ele está sim enfraquecido, está encurralado e sem moral dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque seus podres vieram à tona. E aquela postura de que eu sou o cara, que eu tenho uma vida ilibada, né? Isso foi por água abaixo. Tudo aquilo da qual as pessoas já desconfiavam, agora eles têm certeza. E se ele, daqui a 3 meses, tentar trazer de volta Jair Bolsonaro para a Papudinha, ele vai causar um estrago muito maior.
porque além de reacender a ira bolsonarista, vou colocar dessa forma, ou a ira daqueles que enxergam como exageradas as atitudes contra Jair Bolsonaro, ele vai ainda trazer de volta o debate para a opinião pública sobre o andamento do próprio Supremo Tribunal Federal, que não procura agir de forma a impedir esses arroubos de Alexandre de Moraes. Então ele não vai fazer isso. O que ele quer é abaixar a poeira, abaixar a temperatura. Ele quer tirar seu nome dos noticiários, muito embora está muito difícil. Então esta é a situação, a meu ver, né? Claro que essas restrições todas que foram colocadas, nada surpreende, porque grande maioria delas ele já estava cumprindo mesmo lá na Papudinha, ok? Agora, como de costume, e para não perder o hábito, vamos mudar de assunto para falar de algo que se tornou rotineiro no Brasil. Porque eis que a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Falax para desarticular um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Um banco estatal federal. E claro que não adianta o inquilino do Palácio do Planalto dizer que não sabia de nada, porque o banco, por ser estatal e federal, é de responsabilidade do executivo, né? E esse escândalo promete já ultrapassar os 500 milhões de reais em prejuízo. O esquema investigado envolvendo aí a Caixa Econômica segue um padrão clássico de fraudes financeiras estruturadas, mas com um nível de sofisticação maior, porque envolve a cooptação interna. Ou seja, não era apenas alguém de fora tentando enganar o banco. Muito pelo contrário, mas sim pessoas de dentro da instituição ajudando a fraude a acontecer. Primeiramente, empresas ou grupos interessados em obter grandes volumes de crédito se aproximavam de funcionários do banco, gerentes, analistas ou pessoas com acesso a sistemas internos. Depois, esses funcionários eram cooptados por meio de vantagens financeiras, claro, promessas de comissão ou outros benefícios. A partir daí, o esquema ganhava força porque passava a ter uma legitimidade interna. Esses bancários facilitavam a aprovação de operações de crédito para quem não tinha a menor condição de levantar dinheiro em banco. Em condições normais, não passariam de pobres pedindo dinheiro para rico, né? Onde eles exigem tudo o que podem e mais aquilo que não existe. Isto podia acontecer de várias formas. Valores de garantias inflados, todos artificialmente, documentos manipulados, análises de risco ignorada ou até a criação de operações de crédito baseadas em empresas com pouca capacidade real de pagamento. Isso me lembra muito a bolha financeira que foi criada lá em 2008, lá nos Estados Unidos. No caso mais específico, voltado para o sistema imobiliário, onde os bancos aceitavam imposto de renda fraudulento, mostrando que o possível cliente ganhou durante o ano 1 milhão, quando na verdade não ganhou nem 50 mil, porque era tudo falso, né? As imobiliárias já tinham os bancos certos para apresentarem aqueles documentos, e claro, o banco acabava emprestando uma fortuna para comprar propriedades sem lastro algum. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui na Caixa Econômica Federal. Não necessariamente para comprar imóveis, mas de qualquer forma para se levantar vultuosas quantias. O crédito, no fim, era liberado, como que se fosse para uma finalidade legítima. Investimentos, capital de giro, expansão, mas na prática os recursos eram desviados ou utilizados de forma irregular. O ponto central do esquema está no seguinte: sem a participação de funcionários do banco, seria muito mais difícil executar esse tipo de fraude. Com alguém por dentro, ou dentro do banco, o sistema de controle era contornado com muito mais facilidade.
Outro mecanismo comum nesse tipo de operação era o chamado crédito em cadeia. Um empréstimo novo e usado para cobrir outro anterior, criando a aparência de normalidade por um tempo, até que a estrutura viesse a colapsar, deixando um rombo milionário. Nesse caso citado, com prejuízo estimado acima dos 500 milhões de reais, isso indica que não se tratava de operações isoladas, mas sim de um esquema contínuo e organizado, provavelmente envolvendo várias transações ao longo do tempo. E assim continua a nossa carreata ao desfiladeiro. É o Brasil descendo a ladeira, com escândalos atrás de escândalos, e 90% das vezes com o governo federal envolvido. Não podemos deixar de esquecer, quando falamos de Banco Central, que é independente, mas é o Banco Central do Brasil. Quando falamos de BNDES, de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, estamos falando do Executivo, que é o responsável por essas entidades. Ok? Agora, dito isto, eu quero mudar de assunto e entrar num tema que é sim polêmico. Mas eu, por natureza, sempre gostei de temas polêmicos. Porque por natureza sempre fui teimoso. E isso não é qualidade, é defeito. Mas o que se há de fazer? Quando somos dessa maneira, é difícil de mudar. Então eu gosto de assunto polêmico. E este com certeza é muito. Muito se tem falado aí sobre a tal lei da misoginia. Que até há pouco tempo eu não sabia o que significava, o que é ser misógino. Mas agora se fala tanto que a gente acaba descobrindo, E essa lei foi aprovada ontem lá no Senado Federal. Vejam só, 61 votos a favor e 0 contra. E olha que tem um adendo dentro desta aprovação, porque todos esperavam que o senador Flávio Bolsonaro votasse contra, que é o natural, é o óbvio, porque é uma lei baseada em ideologia da esquerda. Sabiamente falando, Flávio Bolsonaro foi e votou a favor, justamente para que a esquerda não viesse a usar a narrativa. Tá vendo? Ele votou contra uma lei de proteção às mulheres. Ele não é contra o feminicídio. Mas ele, já malandro que está, foi lá e aprovou, deu voto sim. Até porque se ele votasse contra, ia ser derrotado do mesmo jeito, Mas voltando ao assunto. Claro que esta aprovação dessa lei lá no Senado, ainda falta ser aprovada na Câmara, causa uma repulsa muito grande, pois certamente o governo não está preocupado com as mulheres em si, Na verdade, o governo está pensando nos votos das mulheres para outubro próximo. A imprensa aplaude agora, mas não aplaudia quando o nosso presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, queria propor a castração química para estupradores, por exemplo. A imprensa era contra, onde já se viu, não é isso? Mas como eu disse ontem, é claro que tem que haver, sim, projetos para combater o feminicídio, que cresce diariamente, para combater o crime de ódio, de misoginia. Diariamente vemos casos de maridos, homens espancando mulheres. Isto, obviamente, tem que acabar de alguma maneira. Acabar de vez eu acho muito difícil pelo tamanho do nosso país, mas que tem que endurecer penas para isso, aí sim, tem que acontecer, porque acaba inibindo a pessoa. Mas a maneira de se acabar com isso não é através de uma lei desta, aprovada no Senado, Porque tem um caminho visivelmente eleitoreiro. Aqui não se trata do acerto através da escrita da lei, e sim do comportamento de cada pessoa. Tem aqueles que respeitam e tem outros que não respeitam as leis que já existem em nosso Código Penal. E bastaria cumprir a lei, que tais crimes acabariam sendo coibidos. Se as leis fossem cumpridas, o cara ficasse trancafiado porque espancou uma pessoa, independente de ser homem ou uma mulher, certamente ele pensaria 2 vezes antes de espancar mais alguém.
Eu digo isso porque as leis deveriam servir à população no geral, e não importando se é para homem ou para mulher. Pois também existem crimes de ódio contra homens. Não pensem que não. Existem abusos contra homens também. Também existem assédios morais e até sexuais contra homens também. Não pensem que não. Imaginem uma CEO ou uma diretora de uma multinacional que vai escolher para o cargo uma pessoa e ela olha para aquela pessoa, não vai com a cara dele, escolhe o outro, sem saber do potencial de cada um. Isto é um exemplo e que acontece. Não estou comparando a quantidade, porque eu bem sei que o feminicídio, de cada 10, 9 são mulheres que pagam preço porque são mulheres. Feminicídio. O homicídio, nós sabemos perfeitamente que é uma cerca de 50 a 60 mil por ano. Só que o homicídio, por natureza, envolve quem? Homens e mulheres. Né? Não vão pensar alguns que, pelo termo começar de homo, está se tratando exatamente só de homens. Não. O homicídio é um crime de assassinato, tanto faz se é de homem ou de mulher. O feminicídio, sim, é específico para distinguir o sexo da pessoa. Né? Agora, para a imprensa, tudo isso pouco importa. Mas existe uma verdade silenciosa que, através das estatísticas do mundo inteiro, uma realidade que poucas pessoas param para observar com atenção. Em quase todos os cenários de risco, são os homens que mais morrem. E não se trata de uma pequena diferença. Em muitos casos, a discrepância é brutal. Nas guerras, por exemplo, essa desigualdade é praticamente absoluta. Entre 95% e 99% das mortes são de homens. São eles que estão lá na linha de frente, no front, expostos diretamente ao confronto e à linha de fogo. O mesmo padrão se repete em atividades como mineração de carvão, onde cerca de 97% a 99% das mortes também são masculinas. Não se trata de coincidência, trata-se de uma combinação de exposição, escolha ocupacional e estrutura social que empurra os homens para os ambientes mais perigosos. Entre os bombeiros, os números continuam elevados, algo entre 90% a 97% das mortes em serviço são dos homens. No caso de policiais, a proporção gira entre 85% e 95%. Em trabalhos insalubres, como construção civil, indústria pesada, petróleo, eletricidade, novamente os homens representam cerca de 90% a 96% das mortes. A constante é clara. Onde há risco físico elevado, a presença masculina domina. E com ela, as estatísticas de mortalidade. Onde está a igualdade nesses casos? Não existe, né? Mas alguém há de dizer que esses serviços são para homens. E aí então não existe a desigualdade, não é? É claro que normalmente são os homens que procuram esses serviços mais pesados. Muito embora muitas mulheres também exerçam esses serviços. Mas não é apenas o ambiente profissional que explica esse fenômeno. Nos casos de depressão que levam ao suicídio, a situação ainda chama mais atenção. Embora as mulheres tentem mais que os homens a cometer um suicídio, né? Realmente são eles, os homens, que acabam executando. Ou seja, aproximadamente 75% a 80% das mortes nesse sentido, muitas vezes acabam acontecendo por terem que carregar o fardo da responsabilidade familiar, a frustração de não conseguir dar uma vida boa para a família, ou por dívidas assumidas por não terem conseguido cumprir com suas responsabilidades.
Então, o que eu quero dizer com isto é que não existe vitimização de um lado só. Não é somente as mulheres que sofrem. Os homens também sofrem. Mas o homem, normalmente, é aquele tipo, não, homem não chora. Chora escondido no banheiro. Né? Homem não demonstra fraqueza. Isso acontecia lá atrás, antigamente. Hoje não. Hoje a maioria dos homens são fracos, sim, por natureza, porque a cultura brasileira tem transformado o homem quase que num sexo frágil atualmente. É triste falar, mas é a realidade, né? Não vamos fechar os olhos, não, que é a pura realidade. Agora, quando o Estado decide tipificar ou endurecer punições relacionadas à misoginia, a mensagem institucional é clara. Existe o reconhecimento de que mulheres, historicamente, foram alvos de violência, exclusão, desigualdade. Isso é fato. É um fato que não dá para ignorar. No entanto, o ponto crítico não está apenas na intenção da lei, mas na forma como ela se insere dentro de um cenário já carregado de assimetrias sociais, culturais e até estatísticas. Se olharmos para a realidade concreta, inclusive com os dados que analisamos agora há pouco, quando o assunto é exposição ao risco físico direto, a sociedade ainda empurra majoritariamente os homens para estas zonas de sacrifício. Por outro lado, quando o debate se desloca para o campo simbólico, comportamental e discursivo, as mulheres passam a ocupar o centro de proteção legal. E é exatamente aí nesse ponto que surge a tensão crítica. A legislação conta apenas um lado da história, porque ela é contra a misoginia, né? E tende a focar na dimensão da proteção da dignidade feminina, o que em si é legítimo, mas frequentemente ignoram ou não equilibram o fato de que em outros aspectos da realidade os homens são os mais expostos a danos concretos e fatais. Mas chega de falar. Era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.